Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. E agora a gente vai brincar um pouquinho mais com a linguagem Swift e vamos trabalhar com condições. Então a gente já sabe que a gente precisa de expressões e expressões que dêem o resultado verdadeiro e falso. A gente vai usar essas expressões para tomada de decisão dentro do nosso programa, ou seja, condições para que ele persiga e continue o fluxo normal da execução do seu programa. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável chamada de is hungry, ou seja, estou com fome, ele está com fome. Vou marcar ela como true, tá? E para verificar alguma expressão, se eu quiser fazer com que o meu programa tome uma decisão, a gente vai usar o conceito de if e else. Ou seja, eu vou verificar se a expressão for verdadeira, no caso é is hungry, acontecer, eu vou retornar e fazer alguma coisa dentro desse bloco de código. Nesse caso aqui, por hora, eu só vou imprimir na saída uma frase como, por exemplo, estou com fome. Se não, a gente usa uma expressão caso a primeira condição dê false. Se isso aqui der false, ele automaticamente cai na segunda expressão. Então, eu vou imprimir aqui, por exemplo, estou satisfeito, ou seja, não estou com fome, tá? Se a gente executar agora essa operação, automaticamente ele vai me retornar estou com fome. No caso, escrevi fome, é fome. E aí, se aqui vier false, automaticamente ele vai cair na segunda condição, tá? Então, essas condições são interessantes para a gente aumentar a tomada de decisão do nosso programa e não deixar ele sempre rígido, que ele faça alguma coisa. Por exemplo, o exemplo mais clássico que tem na internet. Se o usuário estiver logado, mostre uma tela do aplicativo. Se o usuário estiver deslogado, mostre aí a tela de login. Então, um simples if, a gente pode fazer essa lógica para mostrar telas diferentes no seu aplicativo iOS, tá bom? Então, outra coisa que a gente pode fazer além do if e else é o else if, ou seja, colocar mais uma condição no meio para ser validada. Então, aqui no meio eu vou adicionar uma condição, um else if e colocar uma outra expressão. Por exemplo, eu vou declarar aqui se ele está com sede. Então, is thirsty, e aí eu vou marcar aqui como false também, tá? E aí eu vou colocar ele com sede como true aqui. Colocar ele com sede como true. E aí eu vou validar essa expressão também se ele está com sede. Se ele estiver com sede, aí ele vai cair neste bloco de código que eu vou escrever aqui agora. Então eu vou imprimir aqui uma expressão para marcar que estou com sede, tá? Então vamos executar novamente. A primeira expressão vai dar falsa, a segunda vai dar verdadeira, então ele já cai aqui e não executa o restante do bloco de código, tá? A diferença, outra coisa que você precisa ficar atento é em relação ao escopo do bloco de código. Porque, por exemplo, imagine o seguinte cenário: se você declarar uma variável chamada de produto do tipo string, tá? E você não atribuir nenhum valor para ela, você simplesmente alocar um espaço reservado e ainda não colocar nenhuma informação dentro dela, você pode validar com uma condição. Por exemplo, eu vou validar uma empresa. Eu vou marcar uma empresa aqui chamada de Apple, uma variável company chamada de Apple, e vou verificar se a company for igual a Apple, ou Google, ser igual a Google, eu vou fazer o seguinte: eu vou guardar na variável product a palavra Android, então é um produto do Google. Se não, eu vou guardar no product o iPhone, então é o produto da Apple. E por fim eu vou imprimir aqui o produto, tá? Então, quando a gente declara uma variável fora do escopo do bloco de código, a gente consegue manipular ela aqui dentro do escopo. Agora, se eu declarasse essa variável aqui dentro, eu não ia ter acesso a ela aqui no else aqui embaixo, tá? Por quê? Porque ele está fora do escopo, tá? Ele só está vivo aqui dentro do escopo desse if do Google. Então é importante você ficar atento ao lugar que você está declarando as suas variáveis. Ele precisa estar fora do escopo para que você consiga acessar ele novamente. Então aqui a gente declarou e aqui a gente guardou a operação efetivamente. Se a gente tentar executar agora, aí sim ele vai conseguir compilar e executar e mostrar a nossa expressão nesse caso aqui. Ele imprimiu o iPhone porque a company em questão que eu escrevi
foi Apple. Se eu escrever Google aqui, aí ele vai imprimir Android na expressão de baixo, que é o produto efetivamente, tá? Então essas expressões são interessantes, esses escopos são importantes para você conseguir declarar as variáveis nos lugares certos. E uma terceira operação que a gente pode fazer, né, é um famoso if-else também, só que uma forma alternativa desse if-else, que é utilizando o operador ternário. A gente chama de operador ternário porque a gente vai fazer o nosso if-else em apenas uma linha de código. Então, esse if-else que a gente fez aqui, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente já atribui no produto, que nem a gente está atribuindo aqui, o resultado de uma expressão. Então, vai fazer o seguinte, ó, seria mais ou menos assim. A gente vai ter a expressão, depois a gente vai ter o sinal de interrogação, o valor verdadeiro, e depois o valor falso, caso a expressão verdadeira não aconteça. Por exemplo, eu vou guardar aqui o product, recebe uma expressão onde a company é igual ao Google. Se essa expressão for verdadeira, ou seja, se isso aqui vai retornar um true, um booleano true, eu já vou guardar a expressão verdadeira como Android. Se não, eu vou guardar a expressão do else aqui. Então, essa linha já diz respeito ao resultado que eu mostro aqui. Então, essas 5 linhas foi encurtada basicamente para essa única linha aqui. Essa é uma outra alternativa de você fazer if-else, que a gente chama de if-else ternário, if-else um pouquinho mais enxuto e mais fácil de a gente, não tão fácil de ler para quem está começando, mas depois que você vai se acostumando com a sintaxe, isso aqui fica bem mais fácil de você escrever e reduz bastante as linhas do seu código, tá bom? Existem outras alternativas sem precisar usar else, usar só if, quando a gente começa a criar projetos maiores, mas eu não vou entrar em detalhes nisso daqui agora, sem ter que necessariamente te abordar outros fundamentos da linguagem de programação do Swift, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Põe em prática, cria suas variáveis, começa a fazer if-else, cria expressões booleanas para te retornar e para você fixar esses fundamentos da linguagem do Swift, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Deixe seus comentários, o que você está achando dessas aulas. Clique no gostei e não se esqueça de se inscrever também no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.